Bem, como eu havia dito no vídeo anterior, hoje vamos falar sobre a trajetória do fascismo na Itália e na Alemanha. Passo a passo, como o fascismo vai ascender o poder e também o que ele vai fazer quando controla o Estado. Ok? Então vamos começar pelo fascismo italiano, que é o berço do fascismo, onde primeiro o movimento fascista chegou ao poder. Então, em 1919, quer dizer, no pós-guerra, como eu tinha já comentado, a Itália vai passar por um período de crise econômica muito forte e os ex-combatentes voltam, né, da guerra e não entregam suas armas, formam milícias militaristas e nacionalistas, né, a ideologia era essa, e vão formar então esses grupos que vão atuar bastante. Né? Então, em 1919 é formada a primeira faixa de compartimento, né? E formada pelos ex-combatentes. Em 19 e 20, nós vamos ter na Itália uma situação revolucionária. Camponeses pobres, camponeses sem terra e proletários rurais vão ocupar terras de latifundiários. Né? E os operários também vão ocupar as fábricas, né? Iniciando um processo, né? Um movimento chamado comissão de fábricas, né? Quer dizer, os operários controlando a fábrica, a produção na fábrica. Nesse momento, vamos ter os grandes proprietários de terra vão financiar essas milícias, né, para combater os camponeses e os proletários rurais. E, na cidade, os industriais vão bancar, financiar também essas milícias para atacarem o movimento operário, atacarem as manifestações, os jornais, as organizações dos trabalhadores. Ok? Então, esse é o quadro da Itália nos anos 1919 e 1920. Tá? Em 1922, quando o movimento operário, tá, e camponês está derrotado, os fascistas avançam e vão fazer uma demonstração de força, convocando todos os fascistas de todas as cidades italianas a marcharem para Roma, visando com isso impressionar, né, as elites e se apresentando como um partido com representatividade que poderia governar o país. Tá? Mussolini vai conseguir isso, porque o rei Vittorio Emanuele vai convidar, melhor dizendo, Mussolini para ser o chanceler, para ser o primeiro-ministro, para organizar um novo governo na Itália. Mussolini, no início, não vai mostrar todas as suas cartas, vai tentar, aos poucos, chegar ao que ele imaginava, tá? Como garantir, né, o Estado fascista. Em 1923, olha que importante isso, é aprovada uma lei eleitoral que garantia ao partido que tivesse maioria relativa, garantia a esse partido a maioria absoluta. Vou explicar. Um partido, por exemplo, que tivesse 30% dos votos numa eleição e os demais tiveram um coeficiente inferior, esse partido teria direito a ter 2/3 da Câmara de Deputados, por exemplo. Né? Então você vê que essa lei é uma lei bem autoritária, quer dizer, dá à minoria o poder
de ter a maioria no legislativo. Um fato importantíssimo que vai ser assim um divisor de águas no início do fascismo no poder vai ser o sequestro e assassinato do deputado Matteotti, que era do Partido Socialista Unificado, que essa ação foi comandada por militantes fascistas, tá? E por que ele foi executado? Esse deputado fez uma intervenção muito forte no parlamento, questionando a lisura das eleições que ocorreram naquele período, apontando fraudes. Tá? E os fascistas ficaram preocupados com essas denúncias e partiram para uma ação terrorista mesmo. Né? Então, ele foi sequestrado e assassinado, só que a polícia, aos poucos, sendo pressionada pelo parlamento, vai chegando aos mandantes, vai chegando aos executores, tá? E fica claro o envolvimento dos fascistas nesse episódio. Tá? E em 1925, Mussolini assume a responsabilidade de todos os atos fascistas, quer dizer, políticos, tá? Até então, mas não a questão penal. Tá, ok? Então ele assume todos os atos e aumenta o seu poder de chefe de governo. Tá? Ocorre um pacto entre os industriais e os sindicatos fascistas. Com o poder já, de certa forma, estabelecido, né, tanto no parlamento e sendo chefe de governo, em 1926 são aprovadas as leis fascistas. Quer dizer, já começa a construir um arcabouço autoritário que vai caracterizar o Estado fascista. Os decretos do governo passam a ter o poder de leis. Tá? Fica abolido o direito de greve. O que significa isso? Quer dizer, os trabalhadores não podem lutar por melhorias salariais, melhorias nas condições de trabalho. Quer dizer, isso é ótimo para os patrões, não é verdade? Para os industriais e para os capitalistas de modo geral. Os contratos coletivos de trabalho, as convenções, né, são exclusividade dos sindicatos fascistas. Quer dizer, então quem não está afiliado ao sindicato fascista não tem direito a desfrutar de algumas vantagens dessas convenções coletivas. É aprovada a Lei de Defesa do Estado, que declarava ilegais todos os partidos, menos o Partido Fascista. Essa lei caçava deputados liberais, socialistas e comunistas. Essa lei também anulava todos os passaportes. Tá? Quer dizer, é um Estado que não permitia você, se você não fosse apoiador do governo, não tinha como você fugir desse Estado. Né? E outra coisa interessante também, né? Introduziu a pena de morte, que não existia. Tá? Criou um tribunal especial para crimes políticos e também, por ser um Estado autoritário e policial, criou também uma polícia política. Então nós vimos aí que essas leis vão dar toda a estrutura necessária para o partido fascista comandar o país. Tá? Agora, nesse período, né, vamos ter várias discussões dentro da organização fascista sobre a função do partido. Né? Então vamos ter uma ala que diz que o partido tem que ser dirigente do Estado, tá? E a outra ala vai dizer que o partido tem que estar submetido ao Estado. Que vai vencer a segunda proposta, quer dizer, o partido submetido ao Estado. Isso vai gerar o quê? Conflitos internos e
expulsão do partido dos velhos quadros, dos dirigentes fascistas radicais, aqueles que eram partidários da chamada Segunda Revolução, né, que tinha propostas do tipo que a corporação fosse proprietária dos bens de produção, quer dizer, como se fosse uma expropriação da burguesia. E também aqueles que defendiam a supremacia, quer dizer, do partido sobre o Estado. Tá? Então, a partir daí, o partido passa a ser um instrumento do Estado para a propaganda nacionalista. Tá, ok? Esses dirigentes que, de certa forma, foram os primeiros, né, do fascismo, vão ser substituídos por filhos ou de grandes proprietários, de grandes industriais, ou mesmo pelos industriais, estudantes de filhos de capitalistas e por aí vai. Então, em 1927, o Partido Fascista é bem diferente do Partido da Marcha de Roma. Tá? Em 1929, acontece um grande acordo entre o Partido Fascista, o Estado italiano, né, e a Igreja Católica. O Estado fascista reconhece o território, né, do Vaticano, né, a Igreja vai receber uma indenização pela anexação de alguns territórios da Igreja, tá? E, em contrapartida, o Estado vai considerar a religião católica como uma religião oficial, tá, do Estado fascista, e o casamento religioso vai ter validade civil. Ok? Então, o Papa Pio XI vai assinar esse acordo, que vai dar soberania ao Estado do Vaticano, né, como se fosse um país dentro de outro país, né? E o Papa Pio XI vai dizer que Mussolini foi um homem que a providência presenteou a Itália, quer dizer, dando assim sua bênção a Mussolini. Em 1933, aí já estamos em plena crise econômica gerada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a crise econômica de 1929, que vai afetar todos os países capitalistas. O único país que não vai sofrer, porque não está dentro do sistema capitalista, é a União Soviética. Tá? Então, em 1933, vai ser criada o Instituto de Reconstrução Industrial. O fascismo vai procurar criar várias organizações para tentar, que o Estado vai criar, né, para tentar tirar a economia do atraso, incentivar e também manter as suas massas mobilizadas. Tá? Em 1934, vamos ter a reunião de Mussolini e Hitler em Veneza. Tá? Quer dizer, o primeiro encontro deles, né? E vai ter também a inauguração do Conselho de Corporações. Né? Corporações tem esse conceito, né, no fascismo, que a corporação seria a terceira via, nem socialismo, nem capitalismo. Tá? Onde a luta de classes não teria lugar, teria sim a colaboração de classes, a harmonia, né? Quer dizer, isso aí é uma grande ilusão, né, do ponto de vista sociológico, né? Mas era a proposta do fascismo. Tá? E o fascismo também vai tentar manter as suas massas mobilizadas, criando várias organizações, né, com esse intuito. Nós vamos ter em 1935 um apanhado feito por Togliatti, que aponta que essas organizações de massa fascistas, em 1935, reuniam 12 milhões de membros. Tá? O Partido Fascista contava com 1.100.000 membros.
A juventude fascista, 330 mil adeptos. O movimento do Balilla, quer dizer, são jovens italianos com menos de 15 anos, tá? Contou com 3 milhões e 600 mil membros. Uma outra organização, também de jovens, a Giovanili, que é de estudantes ou jovens de 18 a 21 anos, chegou a ter 450 mil adeptos. Grupos universitários, 50 mil. Associação Fascista de Mestres, 83 mil. Associação Fascista de Empregados do Estado, 110 mil. Associação Fascista de Operários nas Indústrias do Estado, tá? 32 mil. Associação Fascista dos Ferroviários, 9 mil. Associação dos Empregados de Correios e Telégrafos, 48 mil. Sindicatos Fascistas, 4 milhões e 42 mil. Sendo que desses 4 milhões, 1 milhão e 600 mil são de operários industriais. O movimento Dopo Lavoro, que significa depois do trabalho, né, era um movimento para criar atividades recreativas, esportivas e culturais, que reuniu, nos áureos tempos, 2 milhões de membros. Tá? Então, o fascismo sempre tentou mobilizar, atrair as massas, desde as crianças, né, dos jovens, quer dizer, colocando as suas ideias, né, no nascedouro dessas pessoas que estão se formando, né, como pessoas, como jovens, como criando a sua personalidade e procurando assim ter uma escola de quadros, né, quer dizer, para suprir as suas necessidades na organização do Estado. Em 1935 vamos ter a primeira manifestação imperialista, bem evidente, que é a invasão da Abissínia, que era o nome antigo, né, da atual Etiópia. Em 1936 vamos ter a assinatura do Pacto de Amizade, quer dizer, o eixo Roma-Berlim, um acordo de defesa mútua, né? E que já vai selar o acordo que vai mais adiante ser visto na Segunda Guerra Mundial. Em 1936 ocorre também a Guerra Civil Espanhola. Um governo republicano espanhol, democraticamente eleito, vai sofrer um golpe das forças reacionárias comandadas pelo exército, uma parte do exército, do general Franco, tá? E com ideias bem próximas do fascismo. E vai ser apoiado tanto por Hitler como por Mussolini. Hitler não vai mandar soldados, mas Mussolini vai mandar 70 mil soldados para lutar do lado de Franco na Guerra Civil Espanhola. Em 1938 vamos ter as primeiras medidas antissemitas. É bom registrar que na Itália o movimento antissemita não terá as proporções da Alemanha, tá? Não vai ser nesse nível, tá bom? Mas vão ser as primeiras medidas. Em 1939 vai ser criada a Câmara Fascista e da Corporação, né? Isso vai substituir o parlamento. Então vai abolir o sistema eleitoral, como era, e agora vão ser eleitos através das corporações. Tá? Não vai ser o sistema eleitoral tradicional. E em 1939 também vai acontecer, a Itália vai invadir a Albânia. Tá? Quer dizer, outra manifestação imperialista da Itália. Vai ser firmado, então, um pacto de aço entre Alemanha e Itália, né? Que, em caso de guerra, vamos ter uma defesa mútua. Em 1940, em 10 de junho, a Itália entra na Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, ela não entrou no início, né?
Quase um ano depois é que a Itália entra na Segunda Guerra Mundial. E a Itália, dos países que têm uma aliança, né, de certa forma, dentro do parâmetro fascista, que é a Alemanha, Itália e Japão, a Itália era o parceiro, né, menos preparado militarmente e com a economia menos forte. E a Itália vai ser o elo fraco, né, da corrente que vai se romper logo, né. Em 42, a Itália vai sofrer já, os centros industriais do norte da Itália vão ser bombardeados pelos aliados. E em 43, tropas anglo-americanas vão desembarcar na Sicília, no sul da Itália, isso em julho. Tá? A crise se estabelece na Itália. Tá? O grande conselho fascista, olha só, do partido, o grande conselho fascista vai destituir Mussolini do poder e vai prendê-lo. Tá? Vai ser declarado o armistício, quer dizer, a Itália vai sair da guerra, e os alemães é que vão agora ocupar a Itália para defender a Itália dos aliados. Tá? Mussolini, para Hitler, era como se fosse um guru. Foi o que primeiro chegou ao poder, né, e Hitler se mirou no exemplo de Mussolini em várias questões. Tá? E a prisão de Mussolini para Hitler era um absurdo, né, que teria que ser corrigido de alguma forma. Então Hitler vai mandar um comando especial para libertar Mussolini e vai conseguir. Tá? Mussolini vai ficar, né, sob a proteção dos alemães e vai criar a República Social Fascista, conhecida como República de Salò. Tá? No sul da Itália, o governo de Badoglio, né, declarou guerra à Alemanha. Isso foi em outubro. Tá? E em 1945, melhor dizendo, em 28 de setembro, Mussolini é executado pela resistência italiana. Ele e a mulher, os dois vão ser pendurados de cabeça para baixo, tá? Na praça pública. Então este é o triste fim do fascismo italiano.